Que tempo precioso, que tempo maravilhoso é esse. Eu queria começar contando uma pequena história, que eu já contei aqui outras vezes, talvez você já tenha ouvido. Quem que já ouviu aquela história da coroa? Que eu já contei aqui algumas vezes. Ou não lembra, né? Alguns lembram, outros não. Quem já ouviu vai lembrar. Quem não ouviu, vai ouvir agora. Mas eu queria contar essa história porque ela tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Tinha um reino, e nesse reino, obviamente, tinha um rei. E nesse reino tinha um artesão, um servo, que era muito dedicado e muito talentoso naquilo que fazia. Esse artesão, ele era tão bom, tão talentoso, que chegou nos ouvidos do rei, sobre o talento dessa pessoa, desse homem, desse artesão. E esse artesão foi convidado pelo rei, para vir na presença dele, e ele deu uma missão para esse artesão. Ele queria testar as habilidades daquele homem, e ele fala assim: ó, meu servo, você que é um servo tão habilidoso, tão sábio, eu quero ver se você realmente é tudo isso que estão falando. Eu vou te dar uma missão. Você vai construir para mim uma coroa nova, uma coroa mais bonita que você conseguir, com pedras preciosas, com ouro puro, a coroa mais bonita que eu já vi na vida. Só que não para por aí a sua missão. Você vai gravar por dentro dessa coroa uma frase. E essa frase, ela tem um efeito especial no meu coração, na minha alma. Que efeito é esse? Essa frase que você vai escrever: quando eu estiver triste e ler essa frase, eu vou ficar contente, vou ficar alegre. Porém, quando eu estiver alegre, feliz, e ler essa frase, eu vou ficar triste. E aquele homem sai dali com aquela missão. Então ele vai atrás das pedras preciosas, vai atrás do material para fazer aquela coroa, e ele faz aquela coroa linda, maravilhosa, muito bonita. E essa parte era fácil para ele. Só que tinha a segunda parte: que frase eu vou escrever nessa coroa, que o rei, ao ler essa frase, se ele estiver feliz, ele vai ficar triste, e se ele estiver triste, ele vai ficar feliz. Que frase vai ser essa que vai ter esse efeito tão poderoso de mudar o humor do rei, de mudar o coração dele? Então, ele, como inspiração do Espírito Santo, eu creio que ele deva ter orado, buscado no Senhor, e ele entrega aquela coroa para o rei, no dia combinado. O rei pega aquela coroa, e realmente a coroa mais linda que ele já viu. Ele se via naquela coroa de tanto que ela brilhava. Aquela coroa tinha as pedras mais preciosas que tinha no reino. Então o rei vai ler a frase, e realmente aquele servo alcançou o objetivo. E a frase era a seguinte: isso vai passar. Isso vai passar. Você está triste? Se alegra, porque isso vai passar. Você está feliz, exuberante? Saiba que isso também vai passar. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Tudo que a gente está vivendo, nossa vida é como as 4 estações do ano. Às vezes a gente está vivendo um momento feliz, alegre, onde a gente está animado, o sol está brilhando alto. Às vezes você está vivendo a primavera da sua vida, onde tudo são flores, que assim como eu hoje estou perfumado, né, irmão? Mas talvez você esteja vivendo o outono da sua vida, onde as coisas não têm muita cor, as flores estão murchas, as folhas estão caindo, tudo é meio marrom, tudo é meio uma cor só. E talvez você esteja vivendo o inverno da sua vida, onde não há muita beleza, onde é frio, onde um tempo onde nem tomar banho é muito gostoso, né? Você pensa. Mas independente do que você está vivendo, saiba, isso vai passar. Isso vai passar. Quando estamos tristes, é gostoso ouvir essa frase: isso vai passar, porque você se apega no Senhor, você vai para os pés do Senhor, você busca conselhos, você busca Deus, você busca seus irmãos, você busca estar perto de alguém, você busca conserto, e o Senhor muda a sua sorte, muda a sua história. Quando a gente está feliz, é difícil ouvir isso, mas é importante a gente saber que tudo passa. E Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas quando a gente está alegre, está feliz, está passando tudo bem na nossa vida, quantas vezes a gente vê pessoas assim?
esquecem de Deus, que já não oram mais, não buscam mais, porque Ele está bem. Quando a gente está bem, a gente tem uma tendência à autossuficiência, achar que nós nos resolvemos pela gente mesmo, que pela nossa força, pelo nosso braço, nós podemos resolver qualquer coisa. Graças a Deus não tem ninguém aqui assim, né? Amém? Todos nós entendemos que somos dependentes do Senhor e dependentes da situação que a gente está passando. Em todo tempo nós somos dependentes do Senhor. Em todo tempo nós precisamos dEle, precisamos ouvir a voz do Senhor. E tem uma frase que o Luiz Hermínio soltou bem na época da pandemia, e eu guardei essa frase no coração: que Deus nos tirou de nossa agenda para nos colocar no calendário dEle. Deus nos tirou de nossa agenda, da nossa rotina. Vocês lembram aquela época de início de pandemia? Nós não tínhamos o culto presencial aqui, a gente pregava só com a câmera aqui filmando a gente, não tinha ninguém na igreja, e era um tempo muito difícil. Hoje nós temos a alegria de poder novamente congregar, estarmos juntos. Hoje, né, a gente saiu aqui do culto da manhã, fomos na casa da Dai e do Wesley, passar um tempo gostoso ali junto com alguns irmãos, e quão maravilhoso é isso. E o tempo de pandemia, o tempo que nós ficávamos afastados, né, das pessoas, nos fez valorizar mais isso, a comunhão. O tempo onde nós temos pouco nos faz valorizar muito depois. O tempo onde nós temos falta de algo nos faz valorizar aquilo depois. Tudo é necessário na nossa vida, tudo que a gente passa é necessário. Tudo que a gente passa nos traz um crescimento. Tudo que a gente passa nos traz amadurecimento. Esses dias eu estava conversando com o irmão aqui na igreja, e ele estava falando justamente sobre isso para ele. Ele falou assim: pastor, o irmão que reconciliou com Jesus faz umas 3 semanas, e ele está vindo de vez em quando aqui, a gente conversa, e ele falou assim: que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, lá atrás. Eu falei: meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Se você não tivesse vivido tudo que você viveu lá atrás, não tivesse tomado as decisões erradas que você tomou lá atrás, não tivesse passado pelas situações que você passou, você não teria a cabeça que você tem hoje. E a gente às vezes não entende isso. Eu com a cabeça de hoje, com meus 18 anos, meu irmão, você só tem a cabeça que você tem hoje, porque você passou por um processo de crescimento, amadurecimento, porque você quebrou a cara às vezes, porque você tomou algumas decisões erradas algumas vezes. Mas entenda, como diz a pastora Bia, Deus não desperdiça nenhuma dor. Tudo aquilo que você passou, por mais que doeu, te fez chegar onde você está agora. Por mais que doeu, aquilo gerou em você algo especial, um crescimento, um amadurecimento, e te preparou para coisas maiores que o Senhor viria colocar nas suas mãos. E talvez esteja falando aqui para pessoas hoje que você está passando por um deserto, por um vale na sua vida. Talvez você esteja passando por algum momento onde você ora e fala para o Senhor: Deus, até quando? Por que o Senhor me permitiu chegar onde eu cheguei? Por que o Senhor me permitiu, Pai, chegar nessa situação? Mas essa noite o Senhor quer te dizer: isso vai passar, e você vai chegar do outro lado mais forte, mais maduro, maior, com a casca mais grossa do que você está agora. E o Senhor vai trazer pessoas para você cuidar, para caminhar com você, que vão passar por aquilo que você está passando hoje, e você vai poder dizer: eu passei pela mesma coisa, mas olha o que o Senhor fez na minha vida. Amém? Você toma posse, amém? Aleluia. O bonito não está aí atrás não, né? Quando ele voltar aí, deve ter... pede para ele dar mais retorno para mim, por favor. Meus irmãos, abram comigo em Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 18. Eu vou ler aqui na NVI, tá, Nicolas? Romanos 8, 18, ele fala assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vou ler mais uma vez. Porque para mim eu tenho por certo, fala comigo, eu tenho por certo, mas fala agora com a boca cheia, fala assim: eu tenho certeza que as aflições, que as lutas, que as dificuldades, que a doença desse tempo presente não se comparam com a glória. Aleluia. Nós cantamos hoje aqui
Isaías 9. Falamos que o céu começa a se abrir, toda a terra se dobra diante do Senhor. Sabe, eu estava aqui no meu canto adorando o Senhor nessa hora e eu não consegui conter as lágrimas, porque enquanto eu estava adorando, eu comecei a tentar imaginar, e falei: Senhor, deixa eu só imaginar aquilo que João viu, a cidade santa, Nova Jerusalém. Meu irmão, não se compara, o que você está vivendo agora não se compara com a glória que virá. Há dois tempos, há o tempo de Deus e há o nosso tempo. Há o tempo chamado Kairos, que é o tempo de Deus, que é um tempo onde não há essa limitação, não há o que nós vivemos hoje, que é o tempo Cronos, o tempo humano. No Cronos, nosso tempo humano, tudo é limitado. Nós contamos as horas, os minutos, os segundos. A nossa visão é limitada. Mas o Kairos, o Senhor vê a eternidade. Ele não vê você hoje como você está, mas Ele já te viu quando Ele estava lá naquela cruz morrendo por você. E quando Ele estava lá naquela cruz, vertendo o seu sangue por mim e por você, eu creio que Ele nos viu lá. Talvez o Senhor tenha te visto no seu pior momento, dizendo: eu sabia que eles não iam aguentar, não iam suportar, mas eu estou passando isso por eles aqui hoje. A nossa mente humana não comporta a eternidade. A nossa mente humana não consegue entender um Deus que é eterno. Nós estamos limitados no Cronos. No Cronos nós vemos apenas uma parte da montanha. A gente está estudando nas células. Se você não está participando de uma célula, você procura uma célula para participar, meu irmão, por favor. É o nosso desejo, como pastores, como líderes dessa igreja, que todos estejam caminhando nas células, não por um modelo, não por um formato, não por nada disso, mas é porque nós sabemos o quanto o Senhor tem operado através das células, através dos irmãos, o cuidado que você tem quando está numa célula. E nós estamos estudando sobre o propósito, e quando nós falamos sobre o propósito, nós temos que entender que o propósito é como uma montanha. No Kairos, no olhar eterno, no tempo de Deus, o Senhor vê toda a montanha, mas nós, o Cronos, vemos apenas um pedacinho da montanha. Imagine que você subiu alguns degraus e você enxerga um pouquinho mais na frente e fala: Senhor, eu quero chegar até ali. E quando você chega ali, você vê que tem algo a mais, algo além, e você fala: Senhor, eu quero chegar mais um pouquinho, e você sempre tem um pouquinho mais para chegar, mas você nunca enxerga o topo da montanha, porque o topo da montanha, a montanha como um todo, nós só teremos noção do que é isso quando chegarmos na eternidade, e entendemos como o Senhor vê as coisas hoje. Mas nós vivemos o tempo Cronos, onde a visão é limitada, e nós nos apegamos a algumas coisas do Cronos. Nós nos apegamos, às vezes, no momento que a gente está passando, no sofrimento que é momentâneo, uma dificuldade que é momentânea, ou nos apegamos demasiadamente num prazer que é momentâneo, e muitas vezes trocamos uma eternidade por algo tão pequeno e momentâneo. Já está melhor. Mas o Senhor quer colocar no meu coração e no seu coração a eternidade. Que essa seja a nossa oração: Senhor, coloca a eternidade no meu coração, coloca a tua visão no meu coração, me faça enxergar com os teus olhos, valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Você está comigo, amém? Hebreus capítulo 10, versos 36 ao 39. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos juntos ler só esse versículo aqui, com a voz poderosa, igual um exército do Senhor. Quem veio na conferência Start vai entender a referência agora, né? Vamos falar igual um matador de gigante, amém? Vamos lá? Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são
salvos, aleluia. Só aqueles que creem, dê um brado de glória aí bem forte, aplauda o Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, não retroceda, não olha para trás, o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Jesus falou: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Olha para frente, olha para frente. Muitas vezes a gente sofre por excesso do passado. Já conheceu alguém aqui assim? Que a pessoa não vai para frente, a pessoa não evolui, não cresce, não vive, porque só olha para trás. Ah, porque eu sou assim hoje, pastor, porque meus pais eram assim comigo, falavam tal coisa. Ah, eu sou assim hoje porque eu cresci ouvindo isso, isso e isso. Ah, eu não consigo ir para frente porque lá atrás aconteceu isso. Meu irmão, olha para frente, não olha para trás. O Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas. Ele tem uma nova história para cada um de nós. Põe uma pedra no que for para trás e fala: Senhor, faz algo novo na minha vida. Ah, porque minha família sempre foi assim. Meu irmão, quebra isso e viva algo diferente, novo no Senhor. Aleluia. Olha para frente. Todos nós estamos passando por um processo, e esse processo nos traz amadurecimento e crescimento. Entenda passar pelo processo do Senhor. O processo que nós passamos é necessário para a gente crescer, para a gente ganhar ferramentas e habilidades para chegar mais longe. Às vezes a gente quer fazer coisas grandes no Senhor, mas o Senhor precisa nos preparar para isso primeiro. A gente precisa amadurecer, precisa crescer, precisa aguentar um pouquinho mais de borrachada. Eu caminho assim na minha vida ministerial desde os meus 10 anos de idade. Com 10 anos eu comecei a tocar teclado, violão na célula. A gente tem uma célula na igreja que a gente congregava, na presbiteriana, e eu aprendi a tocar ali bem novinho. Com 10 anos eu tocava na célula porque não tinha ninguém. Fala assim comigo: vocação. Sabe o que é vocação? Sabe o que é alguém vocacionado para algo? Vocação nada mais é do que você ser uma resposta para uma necessidade do corpo de Cristo. É você chegar numa igreja, chegar num lugar, chegar numa célula, chegar num ambiente lá no seu trabalho, chegar no meio de algumas pessoas e falar assim: aqui tem uma determinada necessidade. E você fala assim: eu vou ser resposta para essa necessidade. E desde lá dos meus 10 anos de idade, hoje eu estou com 36, vou para 37 esse ano. Eu sei que não parece. Então tenho aí, vamos colocar 27 anos de caminhada ministerial. Equipe de louvor, liderando jovens, com célula. E a gente foi caminhando até chegar no pastoreio. E eu sei que o Senhor tem outras coisas novas para a gente viver. E uma coisa eu posso te garantir, meu irmão: quanto maior a responsabilidade que o Senhor te dá, quanto maior o cargo e o encargo que você tem, maiores são as lutas, mais você chora, mais você vai para os pés do Senhor e fala: Senhor, eu não consigo. Mas deixa eu falar uma coisa: mais o Senhor te capacita, mais o Senhor te dá ferramentas, mais o Senhor te leva no colo, mais o Senhor está ali com você. E eu recebi profecias no meu chamado pastoral muito novo. Eu era adolescente ainda. Eu lembro claramente um dia que Deus falou comigo através da vida de um outro pastor na igreja, no momento do mover profético ali na igreja. Ele falou palavras que eu lembro até hoje, e depois outras palavras vieram e confirmaram aquilo. Mas eu era um adolescente, e eu fui caminhando. Teve um momento na minha vida que eu achei: acho que é agora que Deus vai. E não era naquele tempo. Até que chegou um tempo que o Senhor falou: é agora. E hoje eu entendo que se o Senhor tivesse me dado esse ministério lá atrás, eu não estaria preparado. Hoje eu já não me sinto preparado para algumas coisas, mas é tudo por Ele. Nós estamos na dependência do Senhor, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Você pode dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado? Aleluia. E conforme a gente passa então pelo ministério, pela aprovação, pelo processo, nós aumentamos então a bagagem da vocação.
Eu falei sobre ser vocacionado. Essa semana a gente estava conversando aqui com o irmão Horácio, com o Xande, o filho dele, sobre um trabalho que a gente vai fazer aqui com o nosso ministério de áudio e tudo mais. E o Xande contou algo muito interessante. Ele falou que foi dar um curso, um treinamento, né, que eles têm um ministério de treinamentos e tal. Eles fizeram Somos Um, que é na igreja, e eles ministram, né, pessoas em outras igrejas e tudo mais. Ele chegou numa igreja e tinha uma senhora nessa igreja que ela tinha cerca de 60 anos de idade. Pensa que ela era irmãzinha do círculo de oração. Ele falou desse jeito, a irmãzinha do coque, aproximadamente 60 anos de idade. Sabe o que essa irmã fazia na igreja? Ela era baterista da igreja. E ele falou assim: irmã é baterista da igreja, mas a irmã toca bateria desde quando? Faz um ano mais ou menos. Eu falei assim: mas que interessante, porque ele ficou assim: meu Deus, é totalmente fora do estereótipo de baterista que a gente conhece. Não é baterista que a gente conhece, vamos colocar a nossa realidade. É o Clebinho com a calça rasgada, aquele jeitão dele. É o Daniel, é a Clarinha com seus 13 quilos, o Nicolas, é os jovens ali da igreja, né? A irmã com 60 anos de idade e aprendeu a tocar bateria naquele ano. Eu falei assim: nossa, irmã, mas por que a irmã foi aprender a tocar justo bateria? Ela falou assim: irmão, aqui não tinha nenhum baterista na igreja. Não tinha baterista na igreja. Eu falei assim: não, a casa de Deus não pode ficar sem baterista, não. A gente tem que louvar a Deus com alegria. Eu falei: vou aprender a tocar bateria para louvar o Senhor aqui na igreja, para não ficar sem baterista. Sabe o que é isso? Fala comigo: vocação. É alguém vocacionado, é ver a necessidade do corpo e falar assim: eu vou ser resposta para essa necessidade. Amém? Fala para o seu irmão: você é resposta de Deus. Sabe aquele ambiente lá no seu trabalho que você fala assim: Senhor, isso aqui está pesado, esse clima aqui, é pesado esse ambiente aqui, Senhor, faz um milagre neste lugar. Deixa eu falar uma coisa: você é o milagre, querido, que Deus quer fazer naquele lugar. Em vez de falar assim: Senhor, faz um milagre, que fala assim: Senhor, eu quero ser resposta neste lugar, me usa e faz a obra neste lugar. Amém? Quantos podem dizer aqui: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser resposta? Aleluia. Romanos 8, capítulo 37, um texto muito conhecido, é que ele fala lá, Romanos 8, 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aleluia. Pode dar uma glória a Deus aí? Não é gostoso desse versículo? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Mas espere um pouquinho, ele começa com mas em todas essas coisas. Se ele fala mais em todas essas coisas, ele estava falando de algo que estava escrito um pouquinho antes, né? Então eu vou voltar lá no versículo 35 para a gente entender, mas que coisa é essa que ele está falando, né? E aí ele fala o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Fala assim: tribulação. Será angústia? Fala angústia. Perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Peraí que já não ficou tão gostoso assim como estava lá no final, né? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, fomos considerados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você pode dar uma glória a Deus aí? O evangelho, meu querido, não é feito de flores somente, é feito de alguns espinhos no meio do caminho. Eu falei aqui domingo passado, no culto da manhã, que o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu falei uma frase que o irmão até veio falar comigo no meio da semana. Ele deu risada e falou assim: pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Mas Jesus, ele não fala assim: se vocês tiverem aflições no mundo, tenham bom ânimo. Denise, se por acaso você tiver aflição, não, ele afirma. Aí eu falei assim, que a aflição é uma promessa. A aflição não é uma promessa de Deus, porque ele fala assim: no mundo tereis. Ele está afirmando. Então fica tranquilo, você vai ter aflição, meu irmão. O salmista escreve assim: no dia da minha aflição eu clamei ao Senhor. Então ele não fala assim: se um dia eu ter aflição, se por acaso o Senhor não gostar muito de mim, eu tenho aflição. Não, ele fala assim: no dia da minha aflição eu clamarei ao Senhor e Ele irá me responder.
Se há uma certeza, meu querido, nesse mundo, aqui a gente vai chorar. Jesus chorou. A palavra nos mostra pelo menos 3 vezes que Jesus chora. Se Jesus, que é Deus, Ele chorou, quem dirá nós? Mas Ele fala assim: tenham bom ânimo, se alegrem, se esforcem, porque eu venci o mundo. A nossa alegria e a nossa paz, guarde bem isso, a nossa alegria e a nossa paz, ela não é dependente de circunstâncias. A palavra fala de uma paz que excede o entendimento. A nossa paz, nossa alegria não depende daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Se fosse assim, Paulo e Silas não estariam louvando na prisão, depois de terem apanhado a noite inteira ali, estarem presos, pés e mãos amarrados, eles estavam louvando ao Senhor. Paulo e Silas louvaram ao Senhor na prisão. E às vezes a gente murmura e reclama, sentado no nosso sofá, com a mesa farta, com a família reunida. Mas que a gente procura motivo para reclamar, não é verdade? Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O tempo não é bom, o momento não é bom, tenham bom ânimo. A alegria parece que não vai voltar mais, tenham bom ânimo. Lá no Salmo 42, Davi escreve assim: por que você está abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda o louvarei. Talvez essa tenha sido a sua oração, mas fala para o seu coração, para a sua alma: por que você está abatida, minha alma? Por que meu coração, você está aflito assim? Espera no Senhor. É dele que vem o nosso socorro, é dele que vem a nossa alegria. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Sabe, certa vez Jesus está ali com seus discípulos, e ele começa a falar sobre aquilo que ele vai passar. E ele começa a falar que ele vai ser entregue à morte, ele vai sofrer, ele vai ser preso, ele vai morrer. E aí Pedro, eu gosto de Pedro, porque Pedro representa tanta gente que eu conheço, até um cara às vezes que eu vejo na frente do espelho, e ele fala assim: não, Senhor, trazendo para a linguagem de hoje, né? Só por cima do meu cadáver que vão prender o Senhor. O que Jesus responde para ele? Se aparta de mim, Satanás. Ele chama Pedro de Satanás. Ele fala assim: ó, Pedro, Satanás está usando sua boca agora. Mas tem outro discípulo que, quando Jesus está lá no Getsemane orando, ele entrega Jesus por 30 moedas de prata. E ele vem para Jesus, e ele combina com os guardas: aquele que eu beijar o rosto, aquele é Jesus, vocês podem prender ele. Ele chega e beija Jesus. Jesus fala o que para ele? Quem se lembra? Como é que Jesus chama Judas naquela hora? Amigo. Peraí, Jesus chamou de endemoniado aquele que queria defender ele, chamou de amigo que o traiu. Porque aquele que vem às vezes te bajular, te beijar o seu rosto, está te afastando do seu propósito. Por que Jesus fala que Pedro está sendo usado por Satanás? Porque quando Pedro fala assim: não, Senhor, eu não vou permitir que te prendam, as palavras de Pedro querem afastar Jesus do propósito dele. Mas a palavra daquele que traiu Jesus levou Jesus para perto do propósito. Entenda, meu irmão, até aqueles que te traem muitas vezes te levam para perto do propósito do Senhor para a sua vida. E aqueles que às vezes ficam te bajulando estão te afastando do propósito de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 2 até o 4. Por isso que crente é tudo meio doido. Olha o que está escrito na Bíblia aqui. Tiago, capítulo 1, verso 2 até o 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha lá, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Se alegrem quando passarem por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. O tema da mensagem dessa noite é justamente esse: da provação à perseverança. Olha o que Tiago escreve aqui: se alegrem quando vocês passarem por muitas provações. Toda provação, toda tentação
é uma oportunidade de você crescer. Ser tentado não é pecado. A palavra fala que Jesus em tudo foi tentado, porém ele não pecou. Quando você é tentado em algo, você tem a oportunidade de escolher algo. Você pode escolher cair naquela tentação, pecar e se afastar do Senhor, porque o pecado ele nos afasta do Senhor, cria uma barreira entre nós e Deus. Ou você pode escolher vencer aquela tentação e se aproximar mais do Senhor, e se tornar mais parecido com Ele, e crescer em caráter, crescer em intimidade com o Senhor, crescer em nível espiritual. Amém? Então toda tentação, toda provação te dá uma oportunidade de crescimento. Está entendendo? Só que está entendendo, dá uma glória a Deus aí. Passar por lutas, passar por tentações não é sinal de fraqueza, meu irmão. Pelo contrário, é uma oportunidade de crescimento. Vamos ler lá em Hebreus capítulo 5, do verso 7 ao 9. Hebreus 5, do 7 ao 9, ele fala assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Vamos parar aqui, olha o que fala aqui: embora ele sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem. Então Jesus, a palavra fala que ele foi aperfeiçoado, e ele aprendeu através das provações. Quem dirá a gente? Se Jesus ele foi aperfeiçoado através das provações, o modus operandi de Deus continua sendo o mesmo. Ele vai nos ensinar, vai nos capacitar também através das provações. Na Eclesiastes fala que é melhor você ir numa casa onde é luto do que numa casa onde é festa. Por quê? Porque com luto a gente aprende, a gente cresce, a gente medita. E quando a gente está num tempo de festa, de alegria, você não aprende nada com aquilo. A aprovação te aperfeiçoa, te faz crescer. E lembrando que tudo vai passar. Tudo vai passar. Jesus, como homem, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado em meio ao sofrimento. E esse é justamente o propósito das provas que a gente passa, meu irmão. Romanos 8, 28 fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Tudo que a gente passa nos leva para mais perto do propósito que o Senhor tem para a gente. Então não reclame, não murmure em meio à provação. Saiba que o Senhor está do seu lado. Saiba que vai passar. Isso vai passar e tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Sempre que começo a falar sobre isso, eu lembro do testemunho da minha mãe, quando ela estava com câncer. Quando o médico olhou para ela e deu alguns meses de vida para ela, ela olhou na cara do médico e falou assim: você não sabe o Deus que eu sirvo. O médico falou que tinha que fazer cirurgia. Falou: eu não vou fazer cirurgia coisa nenhuma, Deus vai me curar. E o médico olhou para o meu pai e falou assim: você lembra disso no velório da sua esposa, que ela não quis fazer cirurgia e zombou. Eu vou contar uma coisa que Deus fez na vida dela lá dentro daquele hospital do câncer. Ela saiu um dia do tratamento de radioterapia, fraquinha, debilitada. Estava saindo do hospital, atravessando a rua, e Deus mostrou para ela um casal saindo na calçada. O Espírito Santo falou no coração da minha mãe: vai lá e ora com aquela mulher. Ela estava com um lenço na cabeça assim também. E a minha mãe foi orar por ela. Ela teve que ir atrás da mulher e alcançou ela no meio da rua. Ela parou no meio da rua e falou assim: olha, eu não te conheço, não sei quem você é, mas Deus mandou orar com você. Imagina a mulher olhando, falou assim: nossa, essa doida aqui está passando a mesma coisa que eu, está aqui orando comigo. E ela orou no meio da rua por aquela mulher. E a mulher falou assim: eu estou com câncer no intestino, já estou desacreditada pelo médico, estou no tratamento paliativo, tenho 2 filhos pequenos, eu
Eu não lembro agora que cidade que ela era, mas não era aqui de Londrina, era uma cidade próxima aqui. E a mulher chorou ali e tal, e ela orou com aquela mulher. E amém, ela fez o que Deus mandou ela fazer. Depois de algumas semanas ela voltou, ele estava ali de novo, mais uma sessão, né, de radioterapia e tudo, tratamento que ela estava fazendo. E andando, saindo pelo corredor, indo embora assim, ela ouve uma voz chamando ela. Moça, vem cá. Alcançou, era aquele casal. Você lembra de mim? A mulher estava até mais coradinha já, estava com um semblante diferente. A mulher começou a chorar e falou assim: ó, acabei de receber o resultado do meu exame, eu não tenho mais nada. O Senhor me curou naquele dia que você orou comigo. Eu creio, meu irmão, que talvez Deus permitiu tudo, minha mãe passou tudo que ela passou nesse período, talvez por causa da vida dessa irmã. Talvez Deus queria alguém lá dentro daquele hospital para ter um encontro com aquela mulher. Tem outras situações que o Senhor usou a vida dela ali dentro. Sabe, talvez você está onde você está hoje por causa de uma vida. Então não desanima. O nosso propósito não é sobre nós mesmos. Quando você entender o propósito da sua vida no Senhor, você vai entender que nunca foi sobre você, mas é sempre sobre os outros. O nosso propósito é sempre para abençoar outras pessoas, sempre alcançar vidas, e nunca sobre nós mesmos. Se coloca de pé, meu irmão. Jó capítulo 42, verso 5. Depois de passar tudo o que Jó passou, que você sabe a história dele, ele encerra o seu livro dizendo o seguinte, Jó 42, 5: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Talvez você conheça o Senhor de ouvir falar. Talvez você conheça o Senhor por ouvir a mensagem do pastor Jurandir, da pastora Marciana, do pastor Walter, do Júnior, da Bia, do pastor Fiore, dos irmãos que ministram aqui na igreja. Talvez você conheça o Deus da pastora Silvana, o Deus lá do seu líder de célula. Mas o Senhor quer te levar a um nível mais profundo de experiência e intimidade com Ele. Há um convite nessa noite para você ingressar no relacionamento mais profundo com o Senhor. E o Senhor está te dizendo, não importa o que você está vivendo hoje. Meu irmão, eu não sei se você está vivendo o momento mais feliz da sua vida, ou o momento mais triste da sua vida, ou um momento que está tudo bem se continuar assim. Mas uma coisa eu sei, independente do que você está vivendo, você precisa ir aos pés do Senhor. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Todos nós precisamos dele, cada dia mais, cada dia mais. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando o profeta Natan chega para Davi, e através dele o Senhor fala com Davi, ele revela o pecado de Davi. Diferente de Saul, quando cai na mesma situação, ele pecou, ele fez algo que não deveria fazer. Quando o profeta chega para expor o pecado dele, ele começa a se justificar diante do profeta. Não, eu fiz isso por causa disso, não, mas isso. Ele começa a tentar se justificar. E quando o profeta fala para ele, por causa disso, o Senhor vai tirar o reino de você, vai tirar os seus bens, vai tirar tudo que você tem. Ele rasga suas vestes. Ele se arrepende. Ele se derrama. Mas por quê? Não é porque ele queria o Senhor, não é porque ele se arrependeu de verdade, é porque ele não queria perder as coisas que o Senhor tinha dado para ele. Davi não. Davi, quando o profeta chega diante dele, expõe o pecado dele, o profeta não precisou dizer que o Senhor ia arrancar nada dele. O profeta não falou nada disso para ele. O próprio Davi rasga suas vestes, se prostra no chão e fala: Senhor, arranca de mim o trono, tira de mim o reino, arranca de mim os bens, só não tira de mim a sua presença. Será que nós estamos dispostos a falar: Senhor, tira de mim, Pai, o que precisar. Eu ofereço para o Senhor tudo que eu tenho, o meu trabalho, o meu ministério, os meus filhos, o meu casamento. Senhor, se for preciso, tira tudo de mim, mas não arranca de mim a tua presença. Vou contar uma
última história que me veio agora na mente. Também conversando com o Horácio, ele trouxe esse testemunho. Tinha uma irmã que estava para ganhar um filho, estava internada, uma gravidez de risco, e ela estava ali no leito do hospital, aquela situação toda, orando e clamando ao Senhor, para que o Senhor cuidasse dela, do filho, da gravidez e tudo mais. E ela estava assistindo o culto da sua igreja ali, pelo celular, e o pastor estava pregando somente sobre entrega, sobre Abraão oferecendo Isaac, sobre nós entregarmos para o Senhor, e entendemos que Ele é tudo em todos, que Ele é o maior bem que a gente pode possuir, que assim como Davi disse: Senhor, Senhor, não arranca de mim teu espírito, eu não tenho um bem maior senão o Senhor. E ali ela começou a chorar e falou: Senhor, eu quero te entregar tudo que eu tenho. E o Espírito Santo começou a falar no coração dela: você me entrega a sua vida? Ela falou: eu entrego, o Senhor, a minha vida. Você entrega os seus bens na minha mão? Eu entrego os meus bens em sua mão, Senhor. O Espírito Santo falou audivelmente no ouvido dela, falou assim: e você entregaria o seu filho por mim? Ela começou a chorar, o marido dela do lado, e ela fez essa oração, falou: Senhor, se o Senhor me pedir, eu te entrego o meu filho. E o filho dela nasceu morto, mas Deus estava trabalhando no coração daquela mulher, para algo maior que o Senhor queria fazer na vida dela. Às vezes a gente se apega às coisas que nós temos, isso nos impede de viver algo maior no Senhor. Às vezes a gente se apega tanto na nossa vida, no nosso mundo, naquilo que o Senhor já nos deu, achando que Deus não pode dar nada maior do que aquilo. Mas o Senhor está dizendo: entrega tudo para mim. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o início de tudo, Ele é o final de tudo. Tudo foi criado por Ele, tudo volta para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Isso vai passar, meu irmão, vai passar. Para a gente terminar o último texto, eu vou ler esse texto, a gente vai adorar o Senhor e a gente vai orar juntos. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Se agarra nessa palavra. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, entrega tudo para Deus, apresenta a Ele, aleluia, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Você não está em paz, meu irmão? A paz que excede o entendimento vem dEle. Sabe o que diz isso? A paz que excede o entendimento, a paz que não depende daquilo que eu estou vendo, não depende do que eu penso, não depende da circunstância, não depende de nada. Ela só é gerada no meu coração porque vem dEle. Por isso Paulo e Silas louvaram na prisão, porque a paz que excede o entendimento estava dentro do coração deles, fluindo, jorrando como um rio. Entregue tudo nas mãos do Senhor.